Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 35 minutos, horário de Brasília, do dia 15 de agosto de 2019. Eu sou o Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, o único, inigualável, abertura do mercado. Abertura do Ibovespa com as notícias relevantes no Brasil e no mundo e que você fique devidamente antenado, conectado, plugado com as notícias mais relevantes que ocorrem no Brasil e no mundo. Além disso, você vai estar ciente da parte gráfica dos nossos mercados, alguns ativos, cenários corporativos, o que tem de fatos relevantes, como é que estão as bolsas lá fora, tudo isso resumido, mastigado, sem lero-lero, sem blá blá blá, sem ficar botando gráfico na tela e deixando você louco, surtado, sem entender nada com economês. Vamos fazer isso aí mastigado, a partir desse momento. Então, vem comigo, vamos juntos nessa jornada rumo à liberdade financeira e aproveitar aí, adquirindo conhecimento de educação financeira, trocando experiências, falando de investimentos, isso aqui é bacana e me faz cada vez mais ser grato por cada um dos grupos que compartilham essa live, que curtem essa live, cada um dos integrantes que acessam, que querem literalmente ir além. Grande CBO Duda, grande Max, seja bem-vindo, grande Ivan, grandíssimo Rodrigão, grande abraço aí a todos vocês magnânimos que assistem aí esta live neste momento e também, se você está assistindo no playback neste exato segundo, um grandíssimo abraço e está disponível nos nossos canais. Vai ficar aqui no Márcio Larega no Facebook, também vai ficar no LinkedIn no Márcio Larega e Mais Money no YouTube, Mais Money no Facebook. Fechado? Sem lero-lero? Então vamos diretamente aos números. Hoje 9h37, vamos botar aqui diretamente os pingos nos is e amanhã a gente traz aí de novo o pensamento do dia, aquele trabalho de mindset bonito com aquelas frases clássicas. Grande Reinaldão, bom dia! Então vamos atacando diretamente o relevante. Estamos com uma alta nesse momento de 0,70 no nosso índice futuro. Ele que já chegou aí, abriu, deu uma corrida boa, né? Deu o estouro da boiada, abriu suave, foi parar com 1%, quase 10% de alta, nosso índice futuro, e agora dando uma recuada. Márcio, me explique o que está acontecendo, porque ontem o mundo se acabou. Ontem teve uma hecatombe no mercado, o negócio desceu a ladeira loucamente, caímos 2,94%, não parou ninguém em pé, nenhum papel do índice Bovespa, que pertence ao índice Bovespa, ficou no positivo, tivemos quedas gigantes, o volume foi absurdo por causa do vencimento de contratos futuros. Sem isso, a gente estava com um volume de mais ou menos uns 19, 20 bi, só que somou e foi mais 20 bi, ficou com um volume de 40, o dólar estourou a boiada, foi parar lá nos 4,04, enfim, tudo aloprado, tudo zoado por causa da conjunção de dados, a curva de inversão lá da taxa de juros nos Estados Unidos, mais uma, além da de 3 com a de 10, foi a de 2 com a de 10, então azedou também com a de dados da China, PIB da Alemanha, tudo isso. Hoje teríamos a continuidade desse cenário por causa da questão da China, que soltou ali na calada que ia retaliar os Estados Unidos com relação aí à questão dessa imposição de sobretaxação dos produtos. Então, não, vamos deixar barato, vamos retaliar. E aí o mundo inteiro já azedou. Futuros dos Estados Unidos estavam caindo bem, caindo seus 0,50, 0,70. Futuros e mercados europeus despencando. O cenário asiático estava mais ou menos. Fechou nesse guerre-guerre, uns positivos e outros negativos, mas Europa em queda, Estados Unidos em queda, beleza, tudo demarcado para mais um dia de descer a ladeira, porém, notícias agora há pouco que foram colocadas, grande Vinição, bom dia, notícias vinculadas agora há pouco de algumas agências internacionais falando que Donald Trump e Xi Jinping estavam em contato para tentar algum tipo de acordo, para segurar a escalada do dólar e tal, aquela loucura, para tentar arrumar a guerra comercial. E aí, notícias do Banco Central brasileiro que vai fazer venda de dólares à vista e já vai jogar recompra em swaps lá
um futuro, que é diferente do que vinha fazendo lá com seus swaps cambiais, que aí vendia dólar no mercado futuro, estão vendendo na vista para atender a demanda, evitar essa disparada do dólar e jogando recompra lá à frente, ao mesmo tempo para não derrubar as divisas e garantir que vai recomprar mais ou menos pelo mesmo patamar financeiro. Se houver diferença, eles vão pôr lá para poder cobrir. O fato é que isso segura a onda agora, mas também tem um custo. Eleva a questão dos juros de dívida porque você está diminuindo suas reservas neste momento. E aí é aquilo, né? Como a gente fala aqui nos jargões econômicos, é o trade-off, são os dilemas. Você cobra a cabeça, eles cobram um pouco o pé para tentar solucionar emergencialmente as questões. Vamos ver se isso será o suficiente. A princípio, né, vamos ver, está indo direitinho, está fazendo com que o mercado suba, até por causa dessa notícia aí, desse bate-papo entre o Trump e o Xi Jinping para arrumar o acordo comercial. Os dois não estão bem da fita, mesmo o Trump jogando em cima do Fed a conta, falando que se tivessem derrubado mais as taxas de juros, as coisas poderiam ser diferentes. Não está colando no mercado, obviamente. A gente sabe que não é só por causa disso. Então, a gente vê também o cenário não está fluindo às mil maravilhas lá nos Estados Unidos. Também não está tão bom assim para a China. Então, pelo menos sentaram para conversar. E pode sair alguma coisa. Nesse pode, a gente vê aí os futuros norte-americanos que saíram do negativo, chegaram a quase 1% de alta. E agora está batendo o S&P 500 0,40 no seu índice futuro, Dow 30 batendo 0,42, Nasdaq batendo 0,39%. Com relação a S&P 500 VIX, índice do medo, está caindo 2,85%, que está demonstrando esse cenário de virada de chave nesses últimos minutos, últimos 30 minutos, e isso também já começa a reduzir um pouco a pressão nos mercados europeus. O DAX da Alemanha 0,55 de queda, FTSE 100 na Inglaterra 0,93 de baixa, CAC 40 da França 0,11 de queda. O Eurostoxx 50, esse conglomerado das médias dos mercados europeus, apenas 0,05 de baixa. Já estiveram mais, como eu falei, estão reduzindo a pressão. Isso pode vir a ser bom para nós também. Já está sendo, na verdade, que já estamos aí com o índice futuro subindo. Só que tá aí nesses 0,60, 0,70, vamos ver se segura a onda por aí, né? Não pode também começar a descer a ladeira, porque senão é pior ainda. Monta uma figura de reversão gigante da tendência de alta que tinha, e aí chama o sell-off pesado e também desanda tudo. A gente vai abordar graficamente isso já já. Com relação aí aos mercados asiáticos, Nikkei 225 no Japão fechou com uma queda de 1,21%, Xangai na China 0,25 de alta, Shenzhen na China 0,48 de alta, China A50 0,26 de alta, todos bonitinhos, levemente alta, mas fechou no positivo. Enquanto isso, Hang Seng Hong Kong 0,76% no positivo. Com relação a commodities, a gente tem aí o minério de ferro, a Bolsa Mercadoria de Dalian na China caiu. Foi para 2,83% de baixa, 618 yuans por tonelada. Com isso, o ouro vai caindo também, olha que doideira, né? 1.521 dólares e 25 centavos é por causa dessa virada de mão aí desse momento. Mas petróleo, tanto Brent quanto WTI ainda não estão respirando desses ares positivos. O Brent, referência na Inglaterra e global, caindo 1,63%, 58 dólares e 50 centavos, enquanto o WTI, referência nos States, e somente por lá, 0,67% de baixa, 54 dólares e 86 centavos. Criptomoeda, Bitcoin, 5,52% de baixa, 10.033 dólares nesse exato segundo, enquanto o dólar vai batendo 4,0320, 0,50 de queda, vai reduzindo um pouco aí a pressão. Vamos ver se segura no suporte de 4,02 ou se a questão essa venda à vista do Banco Central de dólares é suficiente para baixar ainda mais aí esse dólar e também dar um pouco de fôlego para o nosso mercado. Com relação ao IGPA 10, era um dado que ia sair agora, importante, relevante, com relação aí ao porvir da nossa economia, para ter aquela noção de como é que está. O IGPA 10 saiu, veio com uma queda de 0,47% em agosto, só uma comparação perante aí o mês passado, estava com alta de 0,61%, ou seja, veio um dado ruim para Chuchu, o que impulsiona o potencial de queda de taxa de juros nossa e também a questão aí demonstrando que a economia não está tão bem assim das pernas. Então são duas pontas.
gente pode ter um cenário positivo, com queda de taxa de juros, positivo para a Bolsa, mas ao mesmo tempo a economia está frágil, então não se sabe também até que ponto o mercado pode subir com uma notícia dessa ou olhar pelo lado do copo vazio por causa das tensões lá fora. Se, digamos, desse bate-papo entre Xi Jinping e o Trump, sair alguma notícia hoje de que não evoluiu. Se evoluir, beleza, a gente fica com um potencial melhor aí. Com relação a dados norte-americanos, para pipocar, pipocou um monte agora, né? 9h30 da matina. Hoje não faltaram informações e basicamente a gente vai ficar por isso aí de mais relevante. Tem outros que vão sair, mas não tem tanto peso quanto esses que saíram agora. E o que saíram agora foi núcleo de venda do varejo, lá nos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado, ao invés aí de vir em linha, estávamos esperando em linha com o período anterior de 0,4, veio 1% de alta. Reforça aí a política do Fed de segurar a taxa de juros. Trump deve reclamar, mas a gente tem um cenário que não está tão negativo com essa informação. Com relação aí ao índice do Fed da Filadélfia de produtos manufaturados, de produção cresceu acima também do esperado. Estavam esperando que houvesse uma redução até pesada, que viesse 10,1, veio 16,8. Então, um dado que veio bacana. Vendas de varejo sem seu núcleo veio 0,7%, antes 0,3%, esperava até uma diminuição, veio bem acima. E outros dados aí com relação ao auxílio-desemprego, que aumentou, é um dado negativo, 220, antes 212 de estimativa, 220 sempre em 1.000, tá? E com relação ao índice de manufaturados do Empire State Building, aí veio 2,1 a estimativa e o que saiu veio 4,8, bem acima. Fato é, um monte de dados. Os mais relevantes vieram bons e os outros que não eram tão relevantes em peso vieram aí um viés negativo para a economia norte-americana. Um beijo no coração, já socorro! Então o que a gente tem é um cenário que mantém ainda a cautela. A gente ainda precisa visualizar como vai ficar essa evolução dessas questões todas. O mercado vai ser volátil no dia de hoje, então se preparem. A gente pode ter um mercado caminhando bem, caminhando para tentar diminuir a chapuletada na semana, né? Principalmente por causa aí dessa queda que nós vimos no dia de ontem, quedinha pesada, que levou nossa semana para 3,59% de queda. E vamos ver se a gente consegue engatar isso aí, ter fôlego, se ao longo do dia pipoca alguma coisa positiva internamente ou alguma coisa positiva lá fora. Se não, a gente pode voltar a um cenário mais azedo. Então, fique preparado, olhe os suportes e resistências, fique esperto, porque o mercado está subindo nesse momento, mas não está tão garantido que vai ser ao longo do dia essa loucura toda, não. Então, seguindo aqui a toada, tivemos aí praticamente o tiro final dos balanços, 9 horas e 48 minutos. A gente teve alguns balanços divulgados, uns muito bons e outros bem tristes, né? A começar pela questão da JBS, que teve aí o seu lucro divulgado no segundo trimestre, que veio um lucro líquido de 2,2 bilhões, revertendo prejuízo de 908 bilhões. Ponto. Analisando só isso aí, veio show de bola. Outros dados também, em questões de margem, de receita, veio um crescimento, então potencial bem interessante, bem positivo para a JBS. Salvo se alguém rebaixar depois dos números bons, aquelas coisas todas, teleconferência, tem que ficar esperto aí com esses outros detalhes, mas a princípio a gente tem um viés positivo e está querendo abrir em alta com um leilão aqui que vai demonstrando essas questões. Vimos aí muitas casas mantendo recomendações, elevando o preço-alvo para a empresa, então tem caminho positivo para ela. Marfrig reverteu no segundo trimestre também prejuízo de quase 600 milhões de reais, teve lucro de 86 milhões e meio, manteve aí também um viés positivo proativo. Outro já falou que o número foi neutro, mas fato é que tem aí um potencialzinho leve de positividade para ela. Com relação à Natura, a gente viu o lucro dela no segundo trimestre quase que dobrar na comparação anual, com fortes vendas, controle de custos, todos os espaços dela, Natura, a Aesop, The Body Shop, vieram positivos, então, número bom para a Natura. Com relação a Ultrapar aí, o negócio já engrossou um pouco mais. Vimos o lucro líquido dela cair 47% para 127 milhões, em comparação com abril e junho de 2018.
e aí a receita líquida dela também registrou uma queda, então números não tão positivos assim. Falaram por questão de ambiente competitivo mais acirrado. E via varejo, para fechar aí as mais relevantes, a questão da Dona Casa Bahia Ponto Frio teve prejuízo líquido de 154 milhões, revertendo lucro de 14, resultado aí não tão bom. Muitos acreditam que vão ter resultados mais otimistas para frente e tudo mais. Se houver uma queda pode gerar ponto de compra, mas o resultado não foi a Brastemp que se esperava já de cara. Mas vamos dizer, né? Ainda estava nesse resultado sob o controle do grupo GPA e não mais sobre o novo grupo aí da família Klein. Com relação a Oi, muita gente fica de olho, atenta aí com relação a Oi, prejuízo líquido atribuído aí de 1,5 bi, ampliando em 24% as perdas, que eram de 1,258 bi. Então, um número nada bom, ponto final. Com relação às construtoras, Gafisa, prejuízo de 12,7 milhões, queda de 49% sobre as perdas no mesmo período, e também 72% frente ao primeiro trimestre. Então, número que veio ruim, mas não tão ruim quanto esperava. Tinha um potencial de ser um pouco pior aí. Teve uma queda sobre as perdas interessante. Com relação a Exetec, registrou um lucro de 94 milhões de reais, uma alta gigante de 553%, o número veio legal. Da Exetec, ela até reajustou aí a questão de potencial, de lucro dela, enfim, teve um número interessante a Exetec. Teve outros também, outras empresas, mas essas foram aí as mais recentes. A gente vai ficar 20 horas aqui falando desses balanços, que foi muita coisa que pipocou. Entrando agora diretamente no campo de análise gráfica, aí se você quiser o seu ativo, coloque aí nos comentários. Vamos falar primeiro de Ibov, né? Ibov, depois da descida de ladeira pesada que tivemos no dia de ontem, fomos no fundo a 99.954 e aí, mais para baixo, vamos para onde? Perdendo a região de 100 mil, a gente pode ir a 99.600, depois 98, 99.100, depois 98,5 e 98.200, que é onde a gente tem um suporte ali no semanal, na média de 20. Se quiser azedar loucamente 97.600 para depois retomar o fôlego ali na média de 20 do semanal e depois querer recuperar. Márcio, beleza, mas o nosso Ibov, ele fechou a 100.258. Tem alguma resistência que, se vir a romper, pode engatar potencial de alta? Tem os espaços aí. Primeiro ponto é a questão de 100.500, que já deve, se mantiver essa alta do índice futuro, a gente pode fatalmente ir acima desses 100.500 e buscar 101.200, depois 101.800 pontos, 102.100. E aí, nessa região, pode começar a briga por causa da média de 8 no gráfico diário, que está em 102.300. Então, a partir desse ponto, pode ficar um pouquinho complicado. E depois, 102.800 na média de 20 períodos. Então, essas são as resistências. Você vê que está um pouco mais espaçado, as resistências e os suportes ficando agora mais apertados, o que pode gerar esse potencial aí de recuperação. Mas também, se a gente perder os 99.900 a mínima de ontem, o negócio pode desandar um pouco mais indigesto aí. Ao passo que passou de 102 mil aí, 102.100, 102.300, a gente tem um fôlegozinho bacana, interessante, para também chamar uma potencial recuperação. Digo recuperação porque a gente está com a tendência de queda, as quedas estão ficando mais pesadas do que as altas. Com relação a alguns ativos, para a gente trazer aqui no dia de hoje, vamos falar da CROT 3, né, que eu comentei ontem, e o papel se acabou por causa do balanço, somada aí a pressão baixista no mercado, e abaixo de 11,40, ela fechou em 11,40, no after foi até 11,20, mas beleza, passou de 11,40, baixou dessa região, ela no leilão, deixa eu ver como está, 10,90, tá querendo praticamente dar o sell-off máximo, né? Tá uma doideira. Querendo voltar para a média de 200 no gráfico diário, que está em 10,73. Então, é para ficar bastante atento aí a esse ponto. E também nessa região, um pouco abaixo dos 10,90 aí, a gente está com a média de 20 no gráfico semanal. Então, tem esse potencial, infelizmente, de mais descida aí para a CROT 3 e ela está querendo responder a isso. Vamos ver se com essa abertura pesada para baixo ela pode reagir e a reação passa por voltar à região de 11, 11,20, 11,40. Depois a gente tem espaço aí
para a região de R$ 11,70, beleza? Entrando agora no campo da Vale, que também ontem respondeu pesado para baixo, o papel no leilão 44,50, fechou a 44,88, mínima 44,73, e aí, abaixo de 44,50, Márcio? Peço perdão, só porque o meu nariz está uma tristeza com essa mudança de tempo. 4,50, a gente tem suporte na faixa de 44,50, o negócio dá uma engrossadinha indigesta aqui, a gente pode ir até uns 43,82. Tem 44, mas o objetivo seria 43,82 e abaixo disso 43,40, e espero que fique por aí, porque a gente está falando de perdas de suportes desse aí, se perder abaixo de 44,40, remete lá a março de 2019. Então a gente está falando já de suporte bem distante, tendência de baixa ainda se mantém forte aí pro ativo, e com um minério não tão bom no dia de hoje, fica um pouco complicado, pode reagir, óbvio, mas fica um pouco complicado. Altas acima aí de 45,20 poderiam nos levar a 45,50, 45,60 e depois pode haver uma corrida para 46,10, mas é onde está a média de 8 no gráfico diário. Falando de Petrobras, para a gente fechar a nossa tampa do dia, Petrobras aí no gráfico diário, 24,92, ela no leilão 25, querendo abrir levemente, mesmo com o petróleo jogando para trás, está querendo abrir aí estável, mas o suporte fica na região de 24,78, 24,70, se perdido, 24,50 ali, 24,45 é o outro suporte para ela, que se perdido pode levar R$ 24,00 aí, sem choro nem vela. Parte de cima, conseguiu passar dessa região aí de 25, 25,10, pode ir a 25,35, depois 25,60, e aí a gente veria espaço, caso ela consiga passar dessa região de 25,60, 25,70, até dando uma margem, ela consegue voltar para a região da média de 200, onde está a média de 220, lá em 26,35. Fechadíssimo? Galera, eram essas informações para passar para vocês. Cuidado, o dia vai ser volátil. Não se iludam com essa alta a princípio, espera dar uma confirmada um pouco melhor para você não ser pego de surpresa. Tem muitas notícias que podem sair, o mercado vai ficar bem sensível a elas, e assim como o mercado norte-americano saldo negativo positivo, assim pode fazer reviravolta se as coisas não saírem como se espera. Então, atenção, todo cuidado é pouco, muito critério na análise de risco, muita tranquilidade com o seu emocional para você não se deixar empolgar pelas quedas que tiveram, entrar em compras aí com preços altos no dia de hoje, se der uma reação, alguma coisa assim, e fique bem esperto aí com isso. Vamos falar aqui dos últimos dois ativos, Rodrigão solicitando, Taurus e Itaúsa, vou falar, e a Forja Taurus, a Taurus Armas, né? Como fala, se vai querer ordinário preferencial, me fala aí, campeão. Com relação a Itaúsa, 12,75, o ativo, no leilão, batendo 12,82, querendo abrir aí mais ou menos em linha com o que fechou, mas abaixo da região de 12,67, o papel pode voltar a 12,50 e depois 12,40, 12,30, onde está a média de 200 ali olhando para ela. A gente ainda tem um cenário tentando se manter aí positivo, mas precisa brigar para rodar acima de 12,90, principalmente acima de R$13, que seria o ideal para ela. Beleza, meu querido? E falando aí de Forja Taurus, vou falar daqui da ordinária, vamos lá, falar de FJTA3, R$ 3,46. Opa, Carolina, bom dia, vou falar então de igual 4 para você, deixa comigo. Com relação a Forja Taurus, 3,46, tem suporte em 3,30, mas óbvio, se perder os 3,40, que foi praticamente a mínima de ontem, vai levar a 3,33, 3,30, onde está a média de 20 e de 8. Se perder abaixo disso aí, pode esperar o papel via 3,20 e depois 3,15. Grande Vinição também, seja bem-vindo. E para cima, conseguindo aí passar da região de 3,52 novamente, ganha espaço para 3,60, 3,66, 3,70 e depois pode chegar, quem sabe, passando desse 3,73 aí, a região de 3,85. Fechado, campeão? Então vamos lá, igual 4, para a gente encerrar os nossos trabalhos. Igual no diário, 6,25, papel derreteu ontem, pesado, caiu aí seus 4,87, mas tem aí um suporte que pode ser sustentado
nessa faixa de preço aí de 6,18, 6,20. Ficou de 6,25 de mínima, beleza. Se perder, pode voltar a 6,15 novamente, depois R$6. Parte de cima, conseguiu reagir no leilão 6,31. Conseguindo ir acima de 6,35, 6,37, a gente pode ter um caminho aí não muito grande, mas para 6,45, 6,50 e depois 6,60, 6,70 dentro dessas margens. Primeiro, na região de 6,50 é onde está 6,40, 6,50, onde está a média de 8, e 6,60, 6,70, onde está a média de 20. Tendência ainda também de baixa grande, diz o Carneirinho. Um grande abraço para você. Então, esses são os cenários. Fiquem espertos, beleza? Atenção, olho no lance. O mercado está autista nesse momento, mas fiquem espertos. Principalmente, literalmente, cuidem dos stops. Cuidem do risco de vocês. Grandíssimo abraço, fiquem com Deus, bom dia, bons trades! E nos vemos amanhã para esse fechamento de semana que está o salseiro danado. Fiquem com Deus, se cuidem e aquele abraço, galera. Se surgirem dúvidas, fiquem à vontade aí para me chamar e terei o maior prazer em responder. Tenho muitas que estou respondendo e agradeço a participação da galera, beleza? Fiquem com Deus, é aquela nossa tradicional despedida. Tchau!